Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, a parábola do semeador. Outra vez começou a ensinar junto do mar. E o Senhor Jesus, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém, toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se. E como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos. E, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e o outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele, o Senhor Jesus, disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis as demais parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e não fica frutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nesse momento, por intermédio do Senhor Jesus, nos colocando nesse momento de joelhos, Senhor, demonstrando toda a nossa reverência, todo o nosso temor, todo o nosso tremor, todo o nosso amor diante do Senhor. E nós nos humilhamos na presença de um Deus do Senhor, que é o Deus 3 vezes santo. O Senhor é santo na pessoa do Pai, do Senhor, e o Senhor é santo na pessoa do Senhor Jesus, e o Senhor é santo na pessoa do Senhor, o Espírito Santo. E todos nós juntos, nesse momento, queremos glorificar o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, agradecendo o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia e já parte dessa noite, Senhor. Nós queremos agradecer porque o Senhor não nos deixou faltar nada. O Senhor proveu todas as coisas. O Senhor nos deu o alimento para o nosso corpo. O Senhor deu a água para saciar a nossa sede. O Senhor nos deu o livramento, Senhor. O Senhor nos deu a vestimenta necessária para cobrir os nossos corpos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o fôlego de vida, o ar que respiramos. O Senhor nos abençoa a cada instante. O que seria de nós, Senhor, se por alguns segundos ficássemos sem o oxigênio que é do Senhor, é dado e é derramado e entregue a todos, a maus e bons. O Senhor abençoa a
todas as pessoas, mas nós queremos, Senhor Deus, agir de uma forma, da forma que agrada o coração do Senhor, porque o Senhor é um Deus que se agrada que nós sejamos gratos à pessoa do Senhor. Quando o Senhor Jesus, ele curou aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer ao Senhor, e o Senhor Jesus interrogou aquele homem: aonde estão os outros 9 que não voltaram para dar glórias a Deus? O Senhor é um Deus que se agrada disso, e aquele homem, por ter voltado dando glórias a Deus, o Senhor Jesus, além de ter curado a lepra daquele homem, o Senhor Jesus, ele disse: vai, a tua fé te salvou. E Jesus salvou a alma daquele homem, um bem infinitamente maior, incomparavelmente maior do que a saúde física e a cura da lepra. O Senhor Jesus curou a alma daquele homem e salvou aquele homem da condenação ao inferno. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos diante do Senhor pedir perdão, Senhor, perdão por todas as ofensas que tenhamos causado ao Senhor nessa noite, ao Senhor Jesus durante todo esse dia, e ao Senhor o Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, por todo aborrecimento, por todo pecado, por tudo que ofendemos a santidade do Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos lava com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nessa noite, Senhor, se houver dentre nós ou alguns tantos que irão ouvir esta oração pelo YouTube, pela internet, que eles possam também ser alcançados pelo Senhor Espírito Santo, gerando arrependimento dentro destes corações, porque todos nós precisamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. A primeira pregação pública do Senhor Jesus, que está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, o Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É verdade, Senhor, nós temos todos que nos arrepender e confessar os nossos pecados. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, ele vai dizer: João, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É verdade, Senhor, nós confessamos nesse momento os nossos pecados, nós queremos viver em santidade e em comunhão diária com o Senhor. Precisamos do auxílio e da ajuda do Senhor, o Espírito Santo, para isso, porque é o Senhor, o Espírito Santo, que está entre nós. Quando o Senhor Jesus foi assunto, quando ele subiu aos céus, ele disse: não fiquem tristes, eu vou, mas vou enviar-vos o outro Consolador. E o outro Consolador é exatamente a pessoa do Senhor, o Espírito Santo, e ele habita conosco até a consumação dos séculos, e é o Senhor, o Espírito Santo, que nos alerta, é ele que fala aos nossos ouvidos, é ele que fala às nossas almas, gerando arrependimento e conversão e salvação. Nós dependemos, Senhor, a todo instante do poder e do agir e da ação do Senhor, o Espírito Santo. E se houver nesta noite alguém que ainda não aceitou essa salvação, ainda não creu nessa salvação, que possam confessar nesta noite ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas almas. Oh, meus amados que nos ouvem nessa noite, arrependam-se dos seus pecados, confessem os seus pecados, entreguem suas vidas ao Senhor Jesus, porque só nele há salvação. A palavra vai nos ensinar que não há outro nome debaixo do céu, nem sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum homem vivo sobre a face da terra. Não há salvação em nenhum homem que já foi ceifado pela morte. Nenhuma pessoa pode salvar, nem sequer a si próprio, a não ser o Senhor Jesus, porque só Ele pagou o preço da nossa sentença, uma sentença de morte. O apóstolo Paulo vai dizer na epístola aos Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E vai dizer também que o salário do pecado é a morte. Estávamos com uma sentença de morte sobre as nossas cabeças, e pela bondade, pela misericórdia e pelo amor do Senhor, nós podemos chegar à salvação, porque o Senhor nos amou. O evangelista João vai dizer, lá no capítulo 3, versículo 16, o Senhor vai dizer que Deus, o Senhor, nos amou de tal maneira que
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crer no Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós agradecemos por tão grandiosa palavra, a palavra que nos sustenta, Senhor, a palavra do Senhor que nos mantém de pé. Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Na mesma palavra, no mesmo evangelho, na mesma escritura, o grande Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor, vai dizer, lá no Salmo 119, ele vai dizer, guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a tua palavra, Senhor, e meditarmos conforme o Salmo número 1, meditar nela de dia e de noite, porque é ela que nos alimenta, é ela que é a nossa bússola, e também vai ser dito na palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para que nós não tropecemos, não tombemos no caminho e não percamos a nossa salvação. Ó Deus amado, nos guarda durante toda essa noite, a todos nós que estamos participando dessa maravilhosa e grandiosa corrente de oração, que o Senhor nos proteja, que o Senhor dê ordem aos seus anjos nessa noite para que nos protejam e nos guardem de todas as investidas de Satanás sobre as nossas vidas e sobre as nossas almas, e que o Senhor nos proteja e nos guarde, nos dê um sono de paz nessa noite, um sono tranquilo, um sono reparador, Senhor, para que possamos nos recuperar do dia de luta, de batalha, para que amanhã tenhamos a saúde e o vigor necessário para a labuta e para a luta, Senhor. E nós queremos nesse momento todos juntos, numa só voz, numa voz uníssona, dizer ao Senhor e adorar o santo nome do Senhor. Glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.